tentar pagar ali, para tentar ver o seu processo a ter ali primazia. O que é que prejudica o país? O que é que hipoteca o bem-estar desta nação? Muito obrigado. Mas antes de eu responder, permita-me que saúde o meu colega, o doutor Monjane, que está entrou há pouco tempo conosco. E isso é extensivo também aos telespectadores que estão acompanhando o programa diretamente nesta televisão, Tua TV. Quanto à questão que é colocada, ou seja, a corrupção pequena, corrupção, grande corrupção, etc., todas elas são corrupções. E todas elas destroem o país. Todas elas não trazem nenhuma mais-valia para o país, para o crescimento econômico e sustentável do país. A pequena corrupção é aquela que no dia a dia estamos a ver. Alguém vai num escritório, às vezes opta deixar um refresco, o chapeiro é mandado parar, às vezes mete semeticais na carteira, no livrete para a polícia. Às vezes lá na escola, pai ou encarregado de educação vem com uma galinha para o diretor da escola, para uma forma. Todas essas questões me parecem a mim que sejam coisas não muito boas. Então são corrupções, tanto uma como outra, e destrói o país, não traz nenhuma mais-valia. Por outro lado, a grande corrupção é aquela grande corrupção é aquela que envolve as empresas, desvios de valores avultados, etc. Já ouvimos aqui, por exemplo, as dívidas ocultas. Aquilo chama-se grande corrupção. A grande corrupção até hipoteca o próprio Estado, hipoteca o país. Os projetos para o desenvolvimento do país ficam numa situação não beneficiosa. Por quê? Porque o Estado já foi entregue, tem que pagar dívidas que alguém, por sua livre e espontânea vontade, preferiu tirar uma vantagem. Por exemplo, esses contratos de megaprojetos são, na concretização desses projetos de megaprojetos, queria dizer, é preciso também que olhemos com olhos, como moçambicanos, sabemos como é que está sendo negociado, como é que estão a decorrer essas negociações para evitar negociações fraudulentas. Tanto são esses aspectos que me parecem que, como conclusão, me parece que tanto a grande corrupção como a pequena corrupção, todas elas mancham o Estado de Direito moçambicano, todas elas destroem, não criam um desenvolvimento equilibrado na sociedade. Olha só para ver, a pequena corrupção é alimentada pela grande corrupção. É um ramo. Se nós estivéssemos a falar de matemática, a minha área que tanto gosto, se eu estou a falar de um conjunto universo, conjunto da população moçambicana, então estou-me a referir todo o território nacional, todos os residentes, todos os moçambicanos que estão do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Mas se eu pego um distrito, por exemplo, o meu distrito de Nipepe, se eu pego uma província, a minha província do Niassa, por exemplo, é um subconjunto desta população de Moçambique. Entretanto, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer a pequena corrupção é um subconjunto de corrupção maior, universal. E se a gente quer caracterizar uma, estamos a caracterizar a outra. Por que dizemos que é um subconjunto? É que todos os elementos têm características comuns, pertencem ao conjunto do universo. Então, tudo aquilo que se faz em pequena corrupção totalmente está errado, e na grande corrupção, idem. Muito obrigado. Bom dia, Dr. Justino Monjane. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Aceito o nosso convite a CQA. Dr. Monjane, o que é mais grave? A corrupção do topo, envolvendo
voltada às somas de dinheiro ou aquela do dia a dia? Bom, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar. Aproveitar o ensejo de cumprimentar aos meus pares e dizer que peço desculpas pelo atraso, porque eu vivo em Marraquém, chegado ao Zimpeto, aliás, no interior de Marraquém, é Santa Isabel, tenho que fazer ligações, chegado ao Zimpeto, há alterações muito grandes sobre o estacionamento dos chapas, então tive que pedir mesmo auxílio à própria polícia para poder apanhar o carro para cá chegar. Depois os engarrafamentos para ali, então, o que eu tinha calculado não é aquilo que deu em questões de tempo. Agora, indo à questão que me apresenta Massango, eu digo que, de fato, a grande corrupção é que é o calcanhar de Aquiles, porque ela é praticada por pessoas intocáveis, ou seja, os homens de colarinho branco. Eles fazem, desfazem, sabendo que não terão consequências administrativas nem judiciais sobre o ato que eles cometem. Por isso têm consciência de que são intocáveis. E é por isso que a grande corrupção destrói o próprio país, destrói a nação, até chega a fazer cair governos. Se formos a reparar aqui no passado, não é? Tivemos o caso que referiu-se aqui o meu colega, a questão das dívidas ocultas, que mexeu com a própria autoridade judicial e o Ministério Público. Foram corrompidos. Aquilo que foi o julgamento, não é? Para pessoas intelectuais, pessoas que sabem meditar, viram que aquilo foi apenas um desastre. Aquilo que se aguardava que pudesse acontecer, pura e simplesmente não aconteceu. Eu recordo-me que até algumas cadeias foram condicionadas. Fizeram novas celas, apetrecharam-se as celas com mobiliário, com televisores, casas de banhos de luxo, etc, etc. Por quê? Porque tinham a certeza de que muitos desses de colarinho branco, daquela vez, não poderiam escapar. Mas como o dinheiro fala todas as línguas, tanto o Ministério Público, assim como o Judicial, não é? Foram autenticamente uma grande vergonha. Recordo-me que, falando da pequena corrupção, nós tivemos algumas situações, agora o caso acho que é a Inaterra, não é? Que está com problemas das cartas de condução, desvio de dinheiro. Quer dizer, o indivíduo vai depositar o dinheiro numa conta de uma instituição e este dinheiro não vai para essa instituição. Aconteceu o mesmo com a LM. E a gente pergunta, como é possível? Eu, ao preencher o meu talão de depósito, ponho o nome e o número da conta destinatários, não é? Do titular. O caixa lá do banco, quando recebe, ele digita exatamente aqueles dados que foram apresentados pelo cliente e vai aparecer exatamente o nome da instituição para onde é dirigido o valor e concretiza o depósito. Como é que hoje vão aparecer? Não, o dinheiro ia cair numa conta não sei de quem, não sei quantos. E depois, como se não bastasse, Moçambique tem tido uma grande resistência para a instalação de tribunais de contas. Por quê? Porque aqueles que são os corruptos principais e que são as pessoas que também administram o país, na sua maioria, estes têm a certeza de que, havendo um tribunal de contas, então os seus negócios podem correr risco e eles podem pagar por isso. Então, para mim, acho que a grande corrupção é a que é o motor reversivo, não é? Regressivo, aliás, da economia nacional, porque destrói a economia nacional e até pode destruir uma nação. É possível colocar um ponto final nesta prática ou nesta grande corrupção? É possível. A alternância política é a chave principal. Enquanto haver ditaduras, tanto de um indivíduo, quando são presidentes ditadores, ou de uma organização, quando é um partido que se mantém no poder durante anos, nós vamos ter exatamente isto. Não é? A corrupção não pode ser combatida enquanto não houver alternância política. Vou dar aqui um outro exemplo. A Tanzânia, nas eleições passadas, não é? Na Tanzânia, houve o assassinato de mais de 10 mil pessoas. 10 mil jovens, sangue quente, jorou na Tanzânia. E, no entanto, aquele que é o candidato vencedor, considerado vencedor, que reclamou os resultados, hoje está sentado no banco dos réus. E até transformaram os tribunais, tiveram que pôr lá cabines
para as testemunhas. Por que há necessidade de pôr uma cabine para uma testemunha, sabendo que essa testemunha vai exatamente apresentar aquilo que ela sabe, aquilo que ela observou, aquilo que ela tem certeza de que vai testemunhar. Então, mostra claramente de que as nações até podem tombar, as instituições são totalmente depravadas por alguns grupos com interesses corruptos sobre as nações. Doutor Alberto Manique colocou a mesma questão entre a grande corrupção, pequena corrupção. Qual é que é colocado em xeque-mate o desenvolvimento do nosso belo país? A corrupção é corrupção. Dizia o presidente Samora que não há pequena, média e grande corrupção. E ele chamava isso um antrio de bandidos infiltrados no aparelho do Estado. Então, este antrio de bandidos infiltrados no Estado não terminou com a morte do presidente Samora Moisés Machel. A pequena corrupção, ela atinge as pessoas de baixa renda, prejudica na economia familiar do mesmo modo que a grande corrupção prejudica o desenvolvimento harmonioso do Estado. E é difícil pôr aqui o termômetro para dizer que esta é baixa, pode ser tolerada. Não, corrupção é corrupção, deve ser combatida energicamente. O Dr. Mondlane falou das linhas aéreas. Por que é que nas linhas aéreas, de período em período da governação, sempre se fala da corrupção? Há dinheiro para comprar aviões, mas esse dinheiro é canalizado para os que fornecem os aviões a título de aluguer. Estamos a sacrificar todo um Estado, todo um povo, por conta de uma meia dúzia de pessoas. Na história das linhas aéreas de Moçambique, quando era DETA, Samora Machel foi lá e foi encontrar muita mercadoria retida que não foi vendida em asta pública e, no entretanto, estava a apodrecer. Houveram apreensões de vários objetos de grande valor, não foram revertidos a favor do Estado. Por quê? Porque aquele punhado de pessoas, de quadros naquela unidade da aviação tinha o maior benefício. Houveram tempos em que as pessoas pagavam passagens a determinadas pessoas. Principalmente quando nós falamos de aviões de pequeno porte, em que o pagamento é em dinheiro, em numerário. Esse dinheiro raramente entra nos cofres das linhas aéreas de Moçambique. Várias foram feitas as denúncias. O presidente atual atacou de forma veemente a LAM. Mas nada muda. Nada muda porque a corrupção está enraizada dentro das linhas aéreas de Moçambique.
nós chegamos ao cúmulo de o preenchimento dos dados do passageiro é feito à mão. Aquilo que se fazia em 77, 78, 80 até por aí, 85, que os bilhetes eram preenchidos à mão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos uma empresa de aviação de bandeira e em caos, a ponto de hoje voltarmos a preencher a passagem à mão. O que significa que tem dificuldades de comprar aparelhos para a emissão do bilhete eletrônico, digo. Mas se olharmos para outras instituições, como a agricultura, em que de 5 em 5 anos compramos uma grande quantidade de instrumentos de produção. Mas quando este governo sai, aquele equipamento todo desaparece. Estamos a falar da mega corrupção. Falemos do sustenta, em que víamos tractores que até perdíamos a conta. Mas se formos para o mesmo ministério, para as mesmas direções provinciais, as mesmas direções distritais, aqueles tractores todos, alfaias agrícolas, não estão lá. Então, o que é que significa? Ou seja, significa que de 5 em 5 anos despejamos bilhões de dinheiro para a compra dos mesmos equipamentos. Então, nós temos que acabar com a corrupção. Quem governa tem que ser um dirigente ousado, como teria prometido o presidente Chapo. Recolher todas aquelas pessoas identificadas como corruptos que lesam a pátria para os calabouços. Só assim é que podemos assustar a mega corrupção. A mega corrupção sacrifica a todos nós. Uma criança que ainda não sabe o que é pegar dinheiro fica sacrificado porque não terá a estrada de qualidade para aprender a andar e sem entrar num buraco, sem entrar numa cova. Pessoas de idade avançada andam com dificuldades porque não temos a receita para a reabilitação das nossas estradas, das nossas ruas, porque o dinheiro parou no bolso de um punhado de moçambicanos. Então, precisamos de tomar medidas ousadas para podermos assustar esta corrupção galopante e que empobrece e envergonha o país. Professor Dr. Gonçalves, é possível eliminar a pequena corrupção bem antes de combater a grande? Bom, eu penso que se nós trabalharmos, porque essa pequena corrupção que estamos a falar, de onde vem? Vem de coisas muito tão pequenas, quanto insignificante. Tenho que transmitir esse valor de que aquilo que nós temos feito na estrada, aquilo que nós temos feito na sala de aulas,
aquilo que nós temos feito em toda a sociedade está errado. A sociedade civil, idem. Ou seja, nós temos que voltar a um pensamento que no passado sempre existiu. Educação moral. Educação cívica. Então, tudo isso não é o governo que tem que fazer só. Somos nós todos, aqui na televisão. Por exemplo, transmitamos uma mensagem. Como é que é possível combater essa pequena corrupção? Eu vou começar agora. Caro motorista do Chapa, caro automobilista de carro particular, na estrada, não tire nenhum centavo para dar o polícia que está lá em trânsito, o polícia de trânsito, ou qualquer que seja. Identifique-se com a documentação que ele precisa. Assim estamos a transmitir uma mensagem. Obrigado. Para os caros governantes, estamos a falar de pequena corrupção. é possível eliminar a pequena... É possível. A questão era mais ou menos nessa perspectiva. Temos como eliminar a pequena corrupção antes mesmo de darmos um basta da grande corrupção, até poder formular a questão. Estes estão em simultâneo, andam de braços dados. De onde é que vem a corrupção? Parte de cima para baixo ou de baixo para cima? A pequena corrupção parte de todos os lados. Veja só, os altos dirigentes, eles têm seus colaboradores. Há quem diz o seguinte: para ele conseguir isso aqui, pensa-lhe o tanto. Há quem diz. Mas há situações em que os dirigentes não têm noção de que os meus colaboradores cometem essa pequena corrupção. Por isso, em alguns casos, inclusive, quando o dirigente da instituição toma conhecimento que nesta instituição, na minha instituição, há este problema, ele não tem vacilado. Já vimos alguns chefes do Estado moçambicanos, quando entraram no comando do Estado, o que fizeram? Fizeram levantamentos disto, aquilo, etc. Até alguns altos dirigentes, antigos ministros, estiveram na cadeia, etc, etc. Então, tudo aquilo significou o quê? Há dirigentes que não compactuam com a corrupção, qualquer que seja, pequena ou grande. Por isso, também a minha mensagem vai ali. Os altos dirigentes do Estado deste país. Que combatamos. Vamos dirigir pelo exemplo. Essa mensagem que o presidente Daniel Francisco Chabo disse. Dirigir pelo exemplo. Então, façamos isso. Façam isso. Para que nós que estamos aqui embaixo sigamos o exemplo. Muito obrigado. Recentemente vimos, num passado bem recente, vimos o presidente Daniel Chapo falar sobre as linhas aéreas, onde falou de alguns parasitas, alguns cidadãos que em algum momento saíram do país, usaram dinheiro do país e não trouxeram aqui resultados satisfatórios, porém não nos trouxe nomes e não vimos, pelo menos de uma forma direta, a serem responsabilizadas as pessoas, pese embora de uma forma esporádica, uma e outra pessoa foi exonerada e surgem especulações. Será que os homens que o presidente falava deles e que não teve esta coragem, diga-se de passagem, de apontar e dizer é o fulano de X que fez isso, fez aquilo, são esses que caíram? Doutor Justino, a pergunta que eu coloco assim é a mesma que coloquei aqui ao professor doutor Gonçalves. A corrupção grande, assim como a pequena, andam de mãos dadas. Qual é aqui a pirâmide? Como é que funciona? De onde é que surge a grande ou a pequena parte de baixo, parte de cima? É possível eliminar uma mesmo em detrimento da outra? Bom, para mim, na minha humilde opinião, a corrupção respeita uma determinada estrutura que até podemos desenhar em forma de pirâmide. Porque a grande corrupção é que é a corrupção mãe.
e a pequena corrupção parte exatamente do exemplo que vem de cima. Há um ditado popular que diz que aquilo que o pai faz, os filhos facilmente imitam. E é o que está a acontecer neste país. Eu vou dar aqui um exemplo. O problema que eu disse há pouco tempo, de que a corrupção só pode ser combatida a partir da alternância política. Por quê? Quando nós temos continuidade, parece que os estadistas, os governantes que sucedem os outros, depois conformam-se. Bom, são nossos irmãos, é o nosso grupo, é o nosso partido, são os nossos camaradas para ali fora e ficam em silêncio perante situações terríveis. Eu vou falar, por exemplo... A troca de presidente não é suficiente? Não. Tem que ser do próprio partido? Sim. A alternância política tem de ser do partido, não do coisa, dos indivíduos do mesmo partido, mas sim dos partidos. Repara, por exemplo, a questão da Mosal. Eu sempre dou este exemplo porque a Mosal, na assinatura do contrato da Mosal, tivemos um jovem, chama-se José Mendes, que deu uma entrevista numa das televisões aí, para o programa Conexões, e ele disse, na assinatura do contrato da Mosal, quando foram à África do Sul, eles foram recebidos como indivíduos VIPs. Chegaram até a ir passear até lá na Cape Town, não é? Uma das cidades de elite sul-africanas. E, no entanto, a assinatura envolveu prostitutas e malas de dinheiro. Recebeu cada um dos membros $100.000 no James Bond. E o chefe da brigada disse, nós viemos aqui para assinar o contrato da Mosal. Não viemos para discutir o contrato. E, de fato, o que aconteceu foi uma troca de assinaturas. A parte sul-africana assinou, a parte moçambicana assinou. E as prostitutas com quem estavam? Com os moçambicanos, claro. A serem pagas com dinheiro... Quem pagou, não sei. Mas a verdade é que cada um esteve no seu apartamento, na sua suíte. Não, na África do Sul. Era um sul-africano de diversas raças, porque dizem eles que apresentou, quando chegaram, foram apresentados ali uma espécie de um álbum de fotografias para escolher a mulher que eles queriam. Olha lá, nós chegamos a um nível tal, quando este jovem deu esta entrevista, vou ter que falar do nome, na TV Gungu, ao seu próprio irmão, Gilberto Mendes, que foi secretário de Estado, eu fiquei parvo. Mas como é possível acontecer uma coisa dessas? E aconteceu. E quando voltaram, cada um chegou no aeroporto com a James Bond de $100.000, saiu livremente. Não houve qualquer, inspeção, Não, já sabiam que esses indivíduos vinham lá com valores. Agora, quando acontece situação quem devia pensionar estava a par da situação e não garantiu que houvesse esse constrangimento de fiscalizar ou inspecionar esse cidadão. Vou lhe dar outro exemplo. O problema do chefismo. Como é que a Covid entra em Moçambique? Como é que entrou? Porque vinha na coisa com um chefe. E o chefe não pode ser verificado. Não pode ser, como é que se diz, inspecionado. Estão a falar de quem? Que chefe? Estou a falar do Enes Comich. Então, são situações que nós temos no país exatamente por causa da adulação e também da sabugice. Nós, quando olhamos para o nosso chefe, não podemos pôr limites ao chefe. O chefe dita e nós cumprimos. O chefe dá ordens e nós seguimos. Essas ordens são legais ou ilegais, para nós não interessa. O importante é cumprir. É exatamente isto que estraga o país. Há de ver que a grande corrupção tem exatamente este princípio. Eu até chego a confundir o que é gratificar alguém, o que é corromper alguém. Porque há gratificações que às vezes as pessoas até pensam que não, é corrupção. Houve uma lei que dizia que só pudesse considerar corrupção quando a oferta que se dá a um colaborador de uma instituição for superior a 1/3 de seu salário. Eu acho que houve uma lei que no passado existia aqui em Moçambique. Na altura que eu trabalhava no BCM, não é? Eu cheguei a receber de um cliente 300.000 meticais de oferta. E ele chegou no banco, entrou, disse a uma chefe lá, na altura era da moeda estrangeira, olha, pega num papel A4, faz a lista. Aquele senhor, como é que se chama? Fulano de X.
escreve 100 mil. Aquele quando diz tem 1 milhão para distribuir. E distribuiu perante as chefias. Mas, poucos anos depois, descobrimos que o dinheiro era roubado no próprio banco. Repara nisso. É verdade isto. Estou a falar uma coisa com convicção. O dinheiro tinha sido roubado no próprio banco, com a ajuda dos nossos próprios chefes. Esse senhor chamava-se, acho que Abubacar, qualquer coisa, de Gondola. E depois, quer dizer, são situações que nós vivenciamos e por isso temos estado a dizer, para que um país possa ter pernas para andar verticalmente, não é? Como humano, como homem, é preciso que haja alternância política, porque a continuidade faz com que atos terríveis sejam impunes. Agora, esse caso da LAM, o que é que aconteceu? O presidente falou, constatou, falou, disse aos moçambicanos que ia reagir, mas quais são as medidas que foram tomadas até hoje? Nada se observa. E eu acho que havia necessidade de haver uma certa celeridade nas decisões por si tomadas e na implementação também dessas decisões. Não estamos a ver nada. E repetidamente nós temos situações de grande corrupção em várias instituições. Ok. Desculpa, só eu não gosto de bater pessoas, mas eu só quero clarificar aos cidadãos moçambicanos. A Covid-19 dizimou muitas pessoas aqui em Moçambique e no mundo. É só para dizer que a Covid-19 foi uma pandemia mundial. Só quero dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos de América, não estava lá Sua Excelência Comiche, aqui na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, em toda a parte do mundo, do planeta Terra. Então, é só para dizer que foi uma pandemia que arrasou muitas pessoas. Não podemos culpar alguém que ele que trouxe aqui em Moçambique. E muito obrigado. Desculpa, doutor. Sim, eu compreendo o seu posicionamento do Dr. Gonçalves. O que eu estou a dizer apenas é que esta febre, esta enfermidade de as pessoas não inspecionarem os chefes faz com que algumas coisas dêem errado. Na entrada do Dr. Comich, não é, quando vinha, parece que da Inglaterra, não sei quantos, mais tarde soube-se que ele estava infectado. Mas passou por quantas pessoas no aeroporto? Então, não houve essa coragem o mesmo processo que um pacato cidadão poderia passar, estamos a dizer, por ser chefe, se calhar não teve este... Exatamente por causa disso. Não que eu esteja a atribuir culpas a ele, de modo algum. Agora eu questionaria, doutor Justiça, a ser verdade, de quem seria a culpa? A culpa é de quem não fez o seu trabalho inspecionando o Enias Comich, ou seria dele, se calhar, se é que impôs e disse, não posso me meter a isto? Não é dele, a culpa não é dele, é dos funcionários. É por isso que estava a falar aqui da adulação e da sabugice. As pessoas não fazem as coisas como deve ser, porque têm receio de que aquele que está lá em cima pode até tirar-me do lugar, porque tem muita autoridade, tem muito poder. Okay. É exatamente isto que acontece no nosso país. Passivo. Doutor Manique, estamos mesmo acima da hora. Em condições finais, gostaria de acrescentar que não foi questionado. Olha, e como dizia o doutor Gonçalves, para o combate à corrupção somos todos convidados a resistirmos e também não abrirmos a mão. Nós sabemos das consequências que advêm, como por exemplo para uma mãe que vai à maternidade, não tem 200, 500 meticais na capulana e o risco de sair sem o seu nascituro é maior. Mas é preciso que todos nós resistamos a estes planos maquiavélicos que assistimos na estrada e que o polícia nunca verifica o número das pessoas que estão no autocarro, mas basta o cobrador, o motorista, deixar 200 meticais e as pessoas podem morrer à vontade porque não há inspeção. Na educação, idem, crianças que são obrigadas a terem que pagar para o aumento da nota e os encarregados de educação devem resistir.
estou a tomar isto como exemplo, mas estou a falar na corrupção global, e de baixo para cima e de cima para baixo. Nós, os moçambicanos, devemos começar a resistir, porque é isso que mata o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Reitor, considerações finais. As minhas considerações finais mesmo visam fundamentalmente que, nós todos temos que participar ativamente, de forma enérgica, o combate contra a corrupção. 2, que reflitamos mais ou menos como Estado, como país, como nação, como é que nós podemos aliviar, entre vírgulas altas, aliviar aos pobres, no sentido, principalmente na questão relacionada com a cobrança dos impostos, e como é que nós podemos melhorar a cobrança dos impostos e ou a questão da reavaliação dos contratos com assinados com os megaprojetos, que eu acho que vale a pena revermos muito bem e vermos o que nós podemos, desses megaprojetos, o que se pode usar no sentido positivo para melhorar a condição de Moçambique, do nosso país. Obrigado. Doutor Justino, considerações finais? Bom, eu continuo a martelar e a dizer que a grande corrupção é a causa fundamental da destruição dos países, das nações e por aí fora. O nosso país, por exemplo, está completamente depravado. Por quê? Mesmo aquilo que é um direito legal, soberania do povo, as eleições, são feitas com base em corrupção. São rios de dinheiro que são canalizados para os membros das instituições da CNE, portanto, CNE, assim como de outras autoridades, para poder alterar resultados eleitorais. E isto é que é exatamente a causa fundamental para que não possamos ter alternância política, para que não tenhamos responsabilidade dos nossos dirigentes, não tenhamos responsabilização daqueles que cometem alguns crimes, não é? Alguns erros pesados, porque o que vale é o dinheiro. Se há dinheiro para pagar, para corromper, para subornar, então tudo passa livremente. Portanto, essa pequena corrupção que aqui existe não é fácil de combater. É fácil de combater porque se houver medidas como eu vou dizer, enérgicas para combater a grande corrupção a partir das instituições, nós, das instituições legais, nós podemos exatamente chegar lá embaixo com muita facilidade. Muito obrigado. Obrigado. Produção, agradeço aqui aos caros dois que estiveram conosco. Permitam-me também, minhas senhoras, meus senhores, conforme fizemos aqui a menção, vamos a estes homens mais procurados do país. Agradeceria a produção colocasse aí na tela a imagem dos homens mais procurados pelo Cernic. Temos o homem que é apontado como substituto do Nini, o homem que está por detrás dos raptos, o mandante, e vimos o Cernic deteve o homem responsável pela logística, pelas operações a nível nacional dos crimes. Acompanhemos este apontamento